8. Cobra, borla, flor, faca. A razão superficial é que não quero ficar sozinho. Encred repetiu, hoje, e sentiu outro medo. A vontade de parar aqui, por medo de me estabelecer aqui, por medo de que uma oportunidade como essa nunca mais apareça se eu passar hoje. Esse desejo era um medo para Encred. É isso que eu queria. Contentar-se com hoje é viver em vão. É uma vida que não pode ser avançada. Ter esperança no amanhã é uma psicologia humana natural. Além disso, Encred era um ser humano que sonhava com o amanhã, mas tinha talento limitado. Havia uma razão razoável e válida para isso. Aprendi tudo o que havia para aprender. Há muito pouco a ganhar com treinamento contínuo aqui. Se for assim, seria hora de seguir em frente para amanhã. O que acontece se eu sobreviver? Então esse dia vai acabar. Pensei nisso inúmeras vezes. Para concluir, não sei. Eu não sabia o que acontece depois que você sobrevive. Se eu pudesse seguir em frente. Vamos em frente. Não é assim que vivi a minha vida toda. Mais do que tudo, Encred precisava de confiança. Conseguirei enxergar o amanhã com o que ganhei repetindo hoje. Não posso saber, portanto, é um desafio. A mentalidade de um desafiante era uma rotina diária para ele. Hoje será um longo dia. Você terá que usar tudo o que acumulou até agora. Como você fez isso? Sorte. Isso é algo que pode ser considerado sorte. Assim que saímos da tenda, Chris arregalou os olhos mais do que o normal e perguntou novamente. O amigo dealer que jogou os dados ficou perplexo. No entanto, eles não fizeram alarde e disseram que era ridículo. Foi a minha mão que rolou os dados. Graças a isso, Encred conseguiu se levantar e sair tranquilamente. Não era algo que incomodaria minha consciência. Porque nunca cometi fraude. Eu simplesmente sabia todos os números que os dados iriam mostrar, como se estivesse imitando um profeta. Eu te pago uma cerveja na cidade mais tarde. Um soldado que havia recebido muito crédito graças a Encred deu um tapinha em seu ombro e passou. É muita sorte, não sou bom em apostas. Encred disse, virando os passos. Chris o seguiu de perto. Se você não tem talento, todas as pessoas que têm talento serão enterradas. Às vezes a sorte aparece. Se você tiver sorte 2 vezes, seus bolsos ficarão bem fundos, certo? Enquanto caminhavam, Encred entregou 17 moedas de prata. Jinglang. Ao ouvir o som de moedas de prata tilintando, Chris ajeitou as coisas nos bolsos. Chris, que recebeu, disse, ok, não é da minha conta, e seguiu em frente. Então, de repente, ele olhou para Encred e revirou seus grandes olhos. Eu sabia. O que? Encred perguntou novamente com os olhos. Ele sorri e continuou falando. Você está tentando fazer algum trabalho para o comandante que vem amanhã? Então, flores. Não, então algo como uma rosa ou liseanthus seria melhor do que uma flor de cavalo. Embora fosse uma aposta, o item que me pediram para comprar devia ser de um tipo muito estranho. Está tudo bem. O que se passa na cabeça desse cara? Houve rumores generalizados de que uma nova comandante de companhia chegaria amanhã e que ela seria uma mulher. Sim, eu disse que uma mulher viria. Mas você desistiria só para me dar um buquê de flores? Este é um método que não funcionará nem mesmo para mulheres e crianças em vilas rurais. Claro, pode ser aceitável ter um rosto como o de Chris como preparação. Não, não funcionaria. Na melhor das hipóteses, vale a pena, mas se não fizer, provavelmente será executado sumariamente por insultar seus superiores. O líder do esquadrão também tem um rosto muito bonito quando bem vestido. Você me faz tantas perguntas assim toda vez que peço para você pegar alguma coisa. Não seria possível fazer as coisas antes do almoço se ocorresse de agora em diante até meus pés ficarem suados. Quando falei com meus olhos, Chris disse que entendeu e se virou. Chris se moverá diligentemente. Caso contrário, será difícil. É algo que já fiz algumas vezes, mas dependendo de quanto tempo esse amigo levar, o Encred terá que se esforçar para fazer os pés suarem. Então agora é hora de descansar. Encred tomou café da manhã tranquilamente. O café da manhã consistia em sopa feita de cevada e trigo moídos, pão duro e carne seca. A carne é servida apenas uma vez a cada 3 dias. Tive sorte que esse dia aconteceu hoje. Caso contrário, eu não conseguiria nem ver carne durante meu dia repetitivo. Esfarelei o pão, que normalmente eu dissolveria com saliva, na sopa. Quando coloquei a sopa moderadamente espessa na boca e mastiguei, o gosto ficou bom, mas ainda estava seco. O tempero estava certo depois de rasgar a carne seca e misturá-la. Encred mastigado completamente, comer logo lhe dá energia para se movimentar. Independentemente da diferença de habilidade, certamente haverá uma diferença no poder de combate entre um soldado que passou fome por vários dias e um soldado que comeu bem. A sopa quente desceu pela minha garganta e se acomodou no meu estômago. Depois de repetir isso algumas vezes, a tigela estava vazia. É delicioso, o sabor de explorar e comer o trabalho dos membros da unidade. Ren se aproximou e resmungou. Muito. É bom comer sem esconder. Nunca vi ninguém viver tanto para alguém que come com cuidado. Tem alguém assim no nosso esquadrão também. Aliás, ele parece estar bem. De qualquer forma agora. Ren, que estava xingando seus companheiros de esquadrão, imediatamente pegou seus pratos e foi embora. É hora de lavar a louça com cuidado. Depois de encher meu estômago com sopa de muúgo misturada com pão e carne seca. Encred pegou um pano embebido em óleo e limpou cuidadosamente a espada, depois limpou-a novamente com um pano seco. A espada recém-adquirida não era feita de aço famoso nem por um artesão famoso, mas era bastante utilizável. O centro de gravidade é bom e a lâmina fica bem em pé. Era afiado o suficiente para cortar armaduras de tecido grosso ou armaduras de couro fino. Depois de terminar de limpar minha espada e sair em frente ao quartel, vi Chris. Encred o chamou enquanto virava a cabeça para a esquerda e para a direita e o via se aproximando. Ong-nun. Chris veio até mim segurando algo parecido com um pacote na mão. Aqui você vai. Claro, o pacote foi algo que Encred encomendou. Quando o recebi, era exatamente como eu esperava. 5 facas de arremesso moderadamente adulteradas. Um pedaço de couro de baixa qualidade, mas devidamente oleado, e uma agulha grande. Quase não encontrei luvas de pele de veado. Enquanto eu esfregava a lâmina da faca de arremesso com meus dedos, Chris disse. De fato, foi assim. Em vez de ter um par de luvas, sobrou apenas um par. Então aqui. Chris devolveu uma moeda. As luvas de pele de veado foram calculadas como 2 peças. Os olhos grandes realmente revelam coisas sobre dinheiro. Este é um fato que você já sabe. Se você me perguntar, eu provavelmente conseguiria, mas aí eu teria que gastar tempo. Nesse caso, seria melhor se concentrar apenas no que você tem para fazer hoje. Não havia muito tempo para fazer isso e aquilo. Trouxe as flores de cavalo branco secas e desidratadas. Você disse que não era algo para confessar. Não consigo encontrar uma nova. Um fraudador. Encred assentiu, porque isso estava dentro das expectativas. Que tipo de louco encontraria 10 flores frescas no meio de um campo de batalha? Em vez disso, há 12. Pelo menos ele é um fraudador com consciência. E aqui. Chris estendeu uma pequena bolsa. Quando abri, havia lume dentro.
Se o acordo desse errado, ele provavelmente planejou forçar Baeban dizendo que ele não conseguiria, e depois compensá-lo dizendo que finalmente conseguiu. Era uma piada suja, mas Incred não se importou. Porque eu consegui tudo o que precisava. Bom trabalho. Mas o que você realmente vai fazer? Crazy estava bastante curioso sobre o que esse líder de esquadrão bem-humorado faria. Estou pensando em costurar e beber álcool. Então não tive escolha a não ser balançar a cabeça diante da resposta de Incred. Que tipo de costura de repente? Por que você está de molho em álcool de novo? Bem, eu entendo. Crazy saiu sem fazer mais perguntas, e Incred colocou a faca na cintura e jogou o resto na tenda. Depois disso, ele caminhou rapidamente. É um passo com destino já decidido. Enquanto eu caminhava sem parar em direção aos arredores do quartel, um soldado olhou para Incred caminhando e gritou. Ei, o que tem aí? Você é o líder do esquadrão. Se você só vai fazer recados, não vá lá. Por quê? O cara que estava urinando lá ontem foi picado por uma cobra. É uma cobra venenosa. Ele não é um cara rude, mas fica se coçando o dia todo e faz um escândalo. Urgente. Vou gozar rapidinho e sair. Eu disse. Não é algo que se deva impedir ativamente. O soldado simplesmente soltou Incred. Contanto que sua sorte não seja tão ruim, você ficará bem. Pensando assim, o soldado se afastou de Incred. Incred caminhou em ritmo lento e olhou ao redor. Esta é uma área fora do quartel designada para fins sanitários. Havia vários poços com mau cheiro e folhas secas entre várias árvores grandes. Incred pulverizou a lume, evitando áreas com mau cheiro. Então, ele encontrou um lugar sem folhas de grama, agachou-se, pegou um galho de árvore caído nas proximidades e aparou a ponta com a ponta de uma faca de arremesso. Ele usou a lâmina como uma serra para raspar repetidamente os galhos das árvores e aplicou força para espalhar a lâmina para fora e aparar as pontas dos galhos. Após vários cortes, a ponta do galho se partiu para a esquerda e para a direita, parecendo uma lança com a ponta dividida. Por fora, parecia que eles estavam perdendo tempo sem nada para fazer, mas por dentro era diferente. Incred ficou de olho nas folhas secas de grama enquanto trabalhava. Depois de terminar o trabalho nos galhos, antes mesmo de eu ter tempo de tomar uma xícara de chá, as folhas de grama começaram a farfalhar e se mover. Cobras detestam manchas brancas. Como o alume foi espalhado em um dos lados, era natural que a cobra se movesse para evitar aquele lado. A caça de cobras também era algo que eu fazia ocasionalmente. Se você pegar uma boa cobra venenosa, ela poderá ser vendida por um bom preço. Naquela época, quando eu estava vendendo uma cobra para um bêbado da cidade e perguntei para que ele poderia usá-la, o bêbado riu e disse: Você nunca tomou vinho de cobra, né? Não me diga se não experimentou. Ele era um bêbado exuberante. Chachachaque. Eu vi algo se contorcendo entre as folhas secas. Era um cara com corpo moreno e cabeça moderadamente angulada. Incred pressionou a ponta de um galho de árvore contra o pescoço. Cozinhar. Misturei esse movimento simples com o golpe que havia aprendido. A cobra não conseguiu escapar. Então, ele bateu na cabeça da cobra com as costas de uma faca e a deixou inconsciente. Só uma por enquanto. A mesma operação foi repetida diversas vezes. Polvilhem todo o alume restante e continuei até que não saísse mais nenhuma cobra. Não demorou muito. Acabou antes mesmo do sol se pôr. Incred pegou 5 cobras. Cada cobra capturada era agarrada pelo focinho e pressionada contra uma cantina forrada com couro fino. A cobra acordou surpresa e vazou veneno de suas glândulas de veneno. Ele repetiu isso mais 5 vezes e colocou a cobra restante em uma bolsa de couro grossa. É constipação. Eu ia ver se tinha sido picado por uma cobra, porque não saí de jeito nenhum. Era o soldado que mencionei antes. Ele tinha uma expressão séria. Parecia realmente preocupado ou algo assim. Graças a você, foi uma experiência agradável. Incred disse qualquer coisa e caminhou diligentemente. A mãe do líder do esquadrão no quartel logo atrás de Incred costurava para trabalhar desde que era jovem. Essa amiga, que era muito habilidosa, costumava aprender costura com a mãe, e suas habilidades não eram ruins. No entanto, pensei que não conseguiria viver de costura, então me alistei. Mais uma coisa aqui. Mesmo gostando tanto de álcool. Isso é o que Incred sabe sobre a líder do esquadrão de costura. Incred jogou o pedaço de couro na frente do líder do esquadrão de ressaca. Você tem alguma coisa para fazer? Embora sua aparência não fosse boa, as habilidades de costura desse amigo foram realmente úteis. É algo que já fiz algumas vezes. Mesmo que você ameace denunciar o comandante da companhia por beber, ele fará isso, mas depois ficará apenas costurando rudemente. Faça algumas almofadas para minhas mãos, joelhos, cotovelos e almofadas com isso. Por que eu? O líder do esquadrão ficou impressionado. É uma reação natural, porque normalmente não interagíamos uns com os outros. No entanto, o tempo estava se esgotando para fazer qualquer esforço para persuadi-los. Mesmo que você comece imediatamente, é muito difícil recebê-lo antes da batalha. Você tem alguma bebida escondida? O cara cuja aparência mudou com essas palavras arqueou as sobrancelhas. Parecia um javali com temperamento forte. Aliás, sua aparência lembrava de um javali. Que delicadas habilidades de costura com uma aparência como essa. Se você mergulhar aqui e comer, o sabor será incrível. Enquanto falava, ele silenciosamente colocou no chão um feixe de cobras que havia capturado. Cobras se contorciam e dançavam na pele. É uma dança louca. É uma cobra. Ele disse sem nem olhar para dentro. Você já experimentou vinho de cobra? O líder do esquadrão assentiu com a cabeça diante dessas palavras como se fossem naturais. Você sabe que isso mata o gosto, certo? Não experimentei o Incred, mas, graças ao bêbado ousado, eu sei. Você sabe que é um sabor que você não conhecerá se não beber, certo? Quando eu disse isso novamente, o líder do esquadrão assentiu vigorosamente. Vou te dar uma cobra. Faz um pouco disso para mim. Como você sabia que eu era boa em costura? Ouvi o comandante da companhia falar outro dia. Nunca foi assim. Foi o que esse amigo me disse diretamente quando estava bêbado. Bem, não era importante. Ruim, seu bastardo boca suja. Enquanto resmungar, ele pega a agulha. Foi um acordo justo. Então, por favor. Porra, sim, eu entendo. Os olhos do colega soldado não se moveram da bolsa de cobra se contorcendo. Snake gosta bastante de álcool. Incred retornou ao quartel, pegou o que sobrou e foi para o local onde estava lutando com o rei. Não havia ninguém com quem conversar. Em tempos como este, era bom estar no 444º esquadrão, porque era um esquadrão que também desempenhava o papel de pária. Atrás de uma pequena colina com poucas pessoas passando. Encrude usou luvas de pele de veado e esmagou a flor de cavalo com uma pedra. Repetiu o processo até que as pétalas brancas ficassem verde escuras e, então, misturou veneno de cobra. Originalmente, o veneno desta cobra só causava cócegas. No entanto, o efeito era diferente quando misturado à flor de cavalo branca. No 77º dia, um soldado inimigo foi atingido por esse veneno e estava rindo na frente do paralisado Incred. Ele me contou detalhadamente para que servia e como fazê-lo. Então fiz isso algumas vezes e ficou muito bom. Ele esmagou as flores, misturou o veneno e aplicou o líquido verde pegajoso criado na pedra plana na lâmina da adaga de arremesso. A faca brilhava à luz do sol e refletia uma luz verde escura.
Este é o fim da preparação. Terra, terra. Cada pelotão, reúna-se. Naquele momento, um grito alto foi ouvido de dentro do quartel. Encred sabe muito bem disso depois de repetir isso hoje. Era uma intimação para emitir ordens de combate.